é claro que a discussão que chamou muito a atenção logo no começo do dia, aquela que não fechou o dia de ontem, ou quase não fechou o dia de ontem. Claro, quem é que passou, de que maneira passou, quais os resultados para as câmaras legislativas dos municípios e também os cargos no executivo, isso tudo permeou os comentários. Mas teve algo passando ao largo de tudo isso, foi a questão da confiabilidade do sistema, o sistema de votação. Nós vamos conversar com a Paula Bernardelli, que é advogada, integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Paula, como vai? Boa tarde. Oi, boa tarde, Ronald. Como é que você acompanhou este fim de semana, que foi, claro, veio logo depois de uma eleição que chamou demais a atenção no Brasil, com as mais variadas nuances a partir dos Estados Unidos, com parte do país que vota no papel, parte do país que vota de forma eletrônica, sistema completamente descentralizado, mas que foi colocado sob júdice porque o candidato, então atual presidente, mas que pleiteava o segundo mandato, Donald Trump, negando o resultado. E aí, depois de 10 dias, uma eleição aqui no Brasil que tem uma parte que não gosta do voto eletrônico, acha que tem que ser voto de papel, e aí no dia a apuração demora demais para chegar à casa das pessoas. Como é que você acompanhou esse processo e também como que você observa o uso desses momentos para tirar a confiabilidade do sistema que já é um sucesso há tantos anos? Bom, é bastante curiosa essa desconfiança que existe sobre o nosso sistema eletrônico e que ela se manifeste, use como um argumento justamente essa demora que a gente teve excepcionalmente nessas eleições, né, para a apuração do resultado. Nós temos um sistema que nunca deu nenhum motivo concreto para que se tenha alguma dúvida sobre sua confiabilidade, sobre a segurança do sistema, e ao mesmo tempo é um sistema muito eficiente, um sistema que tem uma logística de organização da justiça eleitoral por trás, que permite uma votação muito eficiente de norte a sul do país, em todos os municípios. Existe uma urna eletrônica que é direcionada para aqueles municípios, para aquelas escolas. Então, todo mundo tem acesso ao voto da mesma forma, pelo mesmo sistema, é um sistema unificado, e é um sistema muito eficiente. Nós estamos tão acostumados que um atraso aí de 2, 3 horas no resultado levanta uma insatisfação popular geral por não ter o resultado em poucas horas após a eleição. Então, essa insatisfação, ao mesmo tempo que ela usa o atraso como um argumento para falar alguma coisa, um argumento bastante falho, porque o atraso não tem nada a ver com o sistema de votação, então, ao mesmo tempo que se usa esse argumento falho para questionar a legitimidade da urna, a própria insatisfação por conta de um atraso de 3 horas, no máximo, já nos mostra que o sistema é eficiente, assim, que nós estamos tão acostumados com a velocidade desse sistema. E o contexto atual, o contexto no qual foi feita essa eleição, ele justifica absolutamente esse atraso. Assim, foi um atraso mínimo, não tem é uma insatisfação também de um pouco de estarmos todos muito mal acostumados com essa ultra eficiência do sistema. Sônia Blota. Paula, tudo bom com você? Oi. Boa tarde, prazer você estar aqui no nosso programa. Então, você fala da eficiência do sistema, concordo, acho que ninguém tem dúvidas quanto a isso. Mas quando acontece um atraso, como aconteceu ontem, a confiança é que fica em xeque. Então, como é que a gente consegue convencer os eleitores de que esse sistema é absolutamente seguro e à prova de fraudes? Eu acho que foi interessante esse atraso também com relação à segurança, por um motivo. Um do discurso que existe muito forte contra a segurança da urna eletrônica é uma alegada impossibilidade de uma checagem dos votos, de uma checagem do resultado que é nos passado pela Justiça Eleitoral. Em razão deste atraso, o que aconteceu foi que a imprensa, em boa parte do país, tendo acesso aos boletins de urna, que são aqueles boletins que são impressos em cada urna ao final da votação, fez a somatória dos votos e lançou publicamente o resultado de algumas eleições em vários municípios pela somatória dos votos que estão indicados no boletim de urna, antes da Justiça Eleitoral terminar a apuração. E terminada a apuração, esses votos bateram. Essa conta feita pela imprensa publicamente, somando os boletins de urna,
bateu com o resultado final informado pela Justiça Eleitoral. Então, o próprio atraso também trouxe um pouco mostrando que há sim uma possibilidade de controle popular desses resultados, independente da apuração da Justiça Eleitoral, somando esses boletins de urna que são impressos ao final. E isso, dessa vez, teve tempo disso ser feito antes da Justiça Eleitoral encerrar a apuração. Então, novamente, acho que... Inclusive, o Barroso deixou claro que não concordou com a mudança, porque antes os boletins eram transmitidos para os computadores dos tribunais regionais eleitorais, eles totalizavam e enviavam o resultado para o TSE. Agora, há uma mudança de procedimento, está tudo centralizado no TSE em Brasília. O custo é alto para voltar para o sistema anterior, mas, tecnicamente, você acha que vale a pena voltar ao sistema anterior? Não vejo por que nós faríamos isso. Assim, essa mudança, ela permite um acréscimo de segurança, inclusive, né, por nós termos um único órgão, só o TSE, fazendo essa apuração, recebendo todos esses dados concentrados por esse sistema. Então, ela aumenta, inclusive, a segurança na transmissão desses dados, ao invés de eles serem transmitidos para todos os TRS. Então, não vejo, pessoalmente, por que isso nos ajudaria voltar para o sistema antigo. Não que exista uma desconfiança de segurança dos TRS, mas dessa forma, você ter o TSE já, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, do Judiciário Eleitoral, fazendo diretamente a apuração e trabalhando, investindo na segurança do próprio sistema, inclusive esse ano, pelo que o TSE informou, parte desse atraso também decorreu por um investimento maior de segurança no sistema após os ataques hackers que tiveram no STJ. Então, poder ter esse controle maior de segurança parece que é algo positivo para a nossa democracia, que é algo positivo para o nosso sistema eleitoral. Você, Paula, entende que essa coisa das pessoas quererem um pedaço de papel, não estou falando de todas, mas existe aí, por exemplo, na nossa discussão aqui no chat da transmissão que a gente faz, agora tem várias pessoas falando voto impresso já, né? Vota na urna, mas sai o papel. O que na história tem algo que tenha paralelo em que as pessoas precisam de um comprovante? E outra, a questão de ter um comprovante, será que a gente não vai voltar no tempo, naquela história de compra de voto mesmo, e você ter ali o comprovante? Porque o cara, quando está na urna, ele é soberano, né? E ele não pode nem com o celular entrar, ou seja, ele não precisa levar... Ele não pode nem ser constrangido. Não pode ser nem constrangido. Ali é dele o espaço, né? E agora, por que esse fetiche pelo papel? Eu acho que há uma tentativa de ter uma materialidade do voto e há uma confusão com relação aos projetos que de fato existem sobre o voto impresso. A gente não tem tramitando algum projeto de lei de voto impresso em que as pessoas sairiam com um comprovante do seu voto em mãos. Isso é absolutamente vedado pela Constituição, isso fere totalmente o sigilo do voto, não tem a possibilidade no nosso sistema constitucional, na nossa ordem constitucional, de existir um sistema de votação no qual a pessoa saia com uma segunda via do voto que ela colocou ali, assim, que ela saia com esse comprovante. O que a gente tem tramitando é um projeto em que, paralelo ao voto na urna eletrônica, há uma impressão de um voto que é depositado numa urna com esses votos de papel. Não é o eleitor que sai com ele, é esse voto, sequer tem um contato com o eleitor. Ele é impresso numa impressora cercada por um acrílico, o eleitor olharia aquele voto e esse voto cairia numa urna de papel, numa lógica de permitir uma recontagem desses votos. Mesmo este projeto de lei dessa impressão, me parece bastante problemático por uma série de outros motivos. Primeiro, por a gente ter uma impressora, que isso já vai trazer vários transtornos para o processo eleitoral. A gente vai ter impressoras dando problema, ela é a parte de sistemas de computação, a parte de computadores que mais dá problema, em regra, é a impressora, o que por si só já pode ofender o sigilo do voto, se durante a impressão de um voto de um eleitor a impressora trava com o voto ali, vai ter que vir algum técnico, abrir, retirar esse voto. Então ela tem uma série de outros problemas, acho que ela esbarra também em algumas questões constitucionais, mas mesmo este projeto não é este projeto que parte dos eleitores acreditam que é você sair com um comprovante do seu voto na mão. Isso acho que vem um pouco dessa pseudo-segurança de ter uma materialidade do seu voto
votos consigo, levar ele junto, mas isso é absolutamente inconstitucional, de fato, porque, como bem mencionaram, a gente não pode entrar nem com o celular para gravar o voto ali, isso é crime eleitoral, inclusive, essa violação ao sigilo do voto. Então, Paulo, ao mesmo tempo a gente deposita toda a nossa confiança nas redes sociais. Por falar nisso, eu estava comentando com o Ronald e com o Zaidan que logo que as urnas fecharam, todo mundo esperando aí o resultado logo, né? Aí quando o São Paulo abriu com 0,39 que travou, começou a teoria da conspiração aí no Twitter, porque com o voto de papel era melhor, isso, né, aquela associação à fraude que você acabou de comentar. De que forma as fake news prejudicam o sistema eleitoral como um todo e a democracia do país, na sua visão? Elas prejudicam, acho que nessa questão da urna, especialmente porque elas desviam o foco. Geralmente esse discurso vem de quem tem um pouco de medo de perder a eleição, né? Essa ideia das fraudes, as pessoas tendem a achar que se a sua ideia não foi representada ali na eleição, não foi os seus ideais, as suas ideologias não elegeram pessoas suficientes, elas tendem a achar que é porque há alguma fraude, porque alguma coisa deu errado. Então, isso desvia um pouco esse foco da gente discutir o sistema, porque eu acredito, assim, a gente tem um sistema eleitoral que é passível de críticas em diversos aspectos. Na forma como ele é financiado, na forma como é dividido o tempo de rádio e TV, todas essas minúcias do sistema eleitoral, das regras eleitorais, impactam nas possibilidades de representação, impactam na possibilidade ou não de a gente ter uma representatividade mais ou menos plural. Quando a gente tem que gastar tanta energia convencendo as pessoas de que o sistema de votação é confiável e mostrando que, na realidade, não existe nada que permita levantar uma dúvida razoável, a gente desvia um pouco a discussão democrática desses pontos outros que deveriam eles serem os nossos focos de discussão, de pensar por que a gente tem um parlamento, por que a gente tem representantes que não refletem de forma satisfatória o nosso desenho social, porque talvez a gente tenha um sistema eleitoral que precise ser repensado em alguns de seus aspectos, mas o sistema que a gente usa para votação certamente não é um deles, assim. Então, essas fake news com relação a isso prejudicam muito, porque além de serem uma desinformação que por si só já é um problema, a gente gasta energia e gasta saliva socialmente, assim, para a gente discutir pontos que não são tão importantes quanto outros que poderíamos estar discutindo. Falando em discussão, Paula, é importante que você frisou aí, porque é impressionante como perdem tempo quando falam em impressão do voto, como perdem tempo com essa bobagem de que o eleitor sairia com o seu voto impresso nas mãos. É claro que não pode, né? Porque alguém poderia... você vai me trazer aqui a prova de que você votou em fulano ou em Beltrano. É óbvio que não pode. Mas você pode ter um problema de funcionamento, como você disse, da impressora, etc. Agora, o que eu queria saber de você, são mais de 20 países que usam urnas eletrônicas. Uma contagem de 2015 falava em 23, a Austrália acabou abandonando a ideia de usar urnas eletrônicas, mas a Coreia do Sul tem um projeto avançado de usá-las. E nos Estados Unidos, vários estados já adotam. Há algum modelo idêntico ao nosso, melhor que o nosso? O modelo adotado no Brasil é o mais eficiente? Como é que você avalia na comparação com outros países que usam urna eletrônica? A nossa urna ela é muito pensada para o eleitor brasileiro, né? Ela é uma urna essencialmente numérica, só é possível votar em números, números são grandes, ela tem uma questão de acessibilidade, pensando especialmente o eleitorado brasileiro, que não é necessariamente todo muito letrado, assim, integralmente, então ele tem ela é pensada muito no nosso desenho de sociedade mesmo. Então é um pouco difícil até fazer essa comparação de qual é um sistema melhor ou pior, porque cada sistema é pensado um pouco para a sua realidade social. Eu, pessoalmente, desconheço um sistema que seja tão bom quanto o nosso, e não só falando do sistema da urna eletrônica como equipamento, mas também dessa logística que existe por trás da Justiça Eleitoral de fazer essa urna chegar com segurança em todos os municípios de um país de dimensões continentais, né? Um desafio muito grande. Então, o nosso sistema é muito, muito seguro
muito eficiente na parte de cômputo dos votos, muito eficiente na parte de apuração e muito bem estruturado nessa parte de logística de organização para que todo mundo, de fato, possa votar, para que todo mundo possa ir a uma urna e depositar o seu voto. Então, pessoalmente, eu desconheço um país que tenha as nossas dimensões, uma configuração social parecida e que enfrente um desafio tão grande e cumpra com tamanha excelência como é feito pela Justiça Eleitoral no Brasil hoje. Ô Paula, só para fechar, ontem o ministro Barroso falou que o sonho dele é que as pessoas votem pelo celular. É um sonho de uma tarde, noite de primavera ou a gente pode chegar lá? Eu acho que a gente pode chegar lá, mas acho que é um pouco distante. A gente precisa, para chegar lá, ainda discutir acesso à internet banda larga de forma democratizada no país, que nós não temos, esse domínio, essa alfabetização digital de toda a população, que nós também ainda não temos. Então, eu acho que é possível, eu acho que é um sonho que se deve ter, porque de fato seria ótimo se nós conseguíssemos chegar nesse ponto, mas ele não pode ser um sonho atropelado, ele precisa ter essa estrutura de cultura digital e de alfabetização digital e de acesso digital para toda a população, para que a gente não caia no erro de excluir uma parcela da população que geralmente já é mais excluída e que pelo sistema que a gente tem hoje tem pelo menos a possibilidade de votar. Desculpa, mas pintou uma outra aqui, só para fechar de verdade agora. A história do voto antecipado, que ficou muito clara nos Estados Unidos, e as pessoas tomaram um contato muito maior nesse pleito desse ano. Você vê possibilidade da nossa cultura se adequar a esse formato em que não haja necessariamente um dia exclusivo e as pessoas possam se programar para isso? Ou o nosso sistema depende muito de voluntários e não teríamos uma estrutura para fazer isso funcionar? Eu acho um pouco complicado pelo tamanho. Lá eles têm um sistema em que o voto não é obrigatório, né? Em que o voto é facultativo. Como a gente está falando aqui no Brasil, a gente encara o voto não só como um direito, mas como um dever republicano, então existe uma necessidade de obrigatoriedade do voto, existe essa Você dinâmica. Concorda com essa obrigatoriedade? Eu concordo. Eu discordo radicalmente. Esse é um debate bacana, né? Tem argumentos bons, acho que para todos os lados, assim. Mas para a nossa realidade de país, eu concordo que tenha que ser assim. E sendo assim, acho difícil que a gente consiga pensar num sistema de muitos dias, justamente por essa segurança do voto. Você precisa de mobilização de pessoas treinadas para instruir o eleitor, para fazer a checagem. A gente tem uma autoridade eleitoral organizando essa eleição diferente de lá, né? Então, acho que para o nosso país é um pouco complicado esse sistema de vários dias de votação. Paula Bernadelli, advogada integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Foi ótimo. Paula, muito obrigado. A gente volta a se falar aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço. Foi um prazer. Prazer nosso. Tchau.